Uma outra situação que me perguntaram era sobre pânico, síndrome do pânico ou distúrbios de pânico, né? O que tem por trás disso quando a gente olha na constelação? Eu vou reforçar, né, que não tem o certo e errado, não tem a resposta certa, tem o que a gente já viu acontecendo. E sobre pânico especificamente, tem algo muito relacionado ao que a gente chama dentro da constelação de amor interrompido. O que é o amor interrompido? É a gente sentir em algum momento da nossa infância que a gente não vai ter o amor dos nossos pais de volta, principalmente da nossa mãe. Então, principalmente da nossa mãe, por quê? Porque a mãe é que dá a nutrição, né? Acho que eu já falei disso, falei com certeza em algum vídeo lá no canal, ou acho que eu falei em outra live, enfim. A nossa mãe é quem nos dá a nutrição, quem nos gera, né? Que a gente carrega a gente na barriga. Então, ela é esse papel que a gente espera quando a gente olha para nossa mãe. Quando a gente acha, por alguma razão, na nossa infância, que a gente não vai ver nossa mãe de novo, ou que ela né, tem uma distância entre ela, a gente, enquanto criança, fica com medo de perder a mãe e de nunca mais ver. E isso é um pânico de eu nunca mais ver a minha mãe. E aí, isso acontece normalmente na infância. E aí, lembra que também, juntando quando eu falei semana passada das doenças, né? As doenças são uma escolha nossa. Por quê? Porque a doença, ela vem aqui para mostrar alguma coisa. A gente escolhe ter aquilo porque a gente escolhe curar aquilo. A gente escolhe buscar uma cura. A gente escolhe mostrar isso para o nosso sistema. Então, a síndrome do pânico, o pânico tem a ver com o amor interrompido e tem a ver com a gente querer ainda olhar para isso, né? Então, eu já vi constelação de que a gente voltou lá atrás e o pensamento sistêmico leva a isso. Tá bom, quando na sua vida ou na sua infância você sentiu que sua mãe não estava presente? E a gente ouve coisas do tipo, minha mãe teve que fazer uma viagem a trabalho, ficou 15 dias fora, eu era muito pequena. E aí, quando eu voltei, eu fiquei com a minha avó, e aí quando minha mãe voltou, minha avó disse que eu não quis nem olhar para a cara da minha mãe, que eu continuei brincando, nem liguei que ela voltou. É isso, é tão simples quanto isso. Só que isso a gente guardou lá na nossa alma, aquele medo da nossa mãe não voltar, e esse amor ficou interrompido. Ou, minha mãe eu tenho um irmão, sei lá, 2 anos mais novo do que eu, então minha mãe foi pro hospital para ter o neném. Eu tinha 2 aninhos. E aí eu não fui no hospital, não me levaram, eu não participei e tal. E aí então minha mãe sumiu, de repente minha mãe voltou com o neném, né? Eu também fiquei com esse medo da minha mãe não voltar. Então é assim que acontece o amor interrompido, e é assim que a gente percebe que a gente fica dando círculos, o Bert fala isso, a gente fica dando círculos na nossa vida, procurando o amor da nossa mãe, procurando a fonte de amor, né? Então é interessante a gente trazer isso à consciência também. O importante e o legal da constelação, falando quando a gente pensa sistemicamente, é que tudo que eu falo para você agora nesse vídeo, eu falo nos outros vídeos, tudo que eu trago, eu já trago algumas coisas que você fala, nossa, é verdade. E isso é o que? É você trazer a consciência. E quando você traz a consciência, você já se modifica, né? Então, também me pergunto, poxa, tá bom, você fala isso, mas como que eu faço? Só de você ouvir, só de você olhar para você internamente, você fala, puxa, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade com a minha mãe, por exemplo, ou eu tenho isso de ser diferente da minha família, como que eu faço? Só de você ouvir, por exemplo, eu falando das ovelhas negras, ou você ouviu falando da mãe interrompida, você fala, olha, isso é verdade. E aí você traz a consciência e você já se modifica um pouco. É diferente, claro, quando a gente faz uma constelação, a gente olha especificamente para cada caso. Eu sempre digo isso, não tem uma resposta certa para todo mundo, né? Principalmente eu vou dando exemplos de situações que eu vejo muito, que são comuns. Mas cada um tem a sua situação. Então, quando você se depara com a sua situação, com o seu caso, é claro que a mudança é muito mais profunda. Mas, já de ouvir, a gente não vive como zumbi. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que eu vou repetindo. Esse exemplo que eu dei, né, da constelação do relacionamento. Se ela não tivesse feito a constelação, se ninguém nunca tivesse falado para ela isso, da exclusão, do avô e tudo,
ela ia ficar sentindo aquilo e ia repetir, ela ia terminar aquele relacionamento, ela ia terminar, ia procurar outro, e com outro ia repetir igual, ou seja, vai vivendo sem trazer a consciência. Quando a gente traz a consciência, a gente fala, nossa, é isso, mudou. E esse pensamento sistêmico, né, é o que faz com que a gente evolua. Então, a gente já se modifica só de ouvir. E por isso que eu gosto tanto de falar, de compartilhar e tudo, porque eu sei que já ajuda, né, a gente perceber algumas coisas que servem pra gente e a gente trazer pra cá. É sempre bom a gente fazer uma meditação, fazer um encontro com a gente mesmo, né, pra gente ter isso lá guardadinho dentro de nós, tá? Então, para pensar como um todo no pensamento sistêmico é isso. E o que é muito legal é que, assim, quando a gente começa a se envolver com a constelação, quando a gente começa a aprender, a ouvir pessoas falando, ver vídeos de outras pessoas, né? Ou ver pessoas que já fizeram constelação, quando você faz a sua, você começa a enxergar tudo de um outro jeito. É como se estivesse enxergando uma matriz. Você vai enxergando e você vai falando, essa gripe não é só uma gripe, essa doença não é só uma doença, né? Essa dificuldade com o relacionamento não é só isso, tem algo por trás que eu não estou enxergando ainda, e você se abre. É excelente a gente ter esse pensamento para a gente se abrir, porque a gente também pode bater aqui, receber, me identifiquei, mas tá bom. Que droga, é assim mesmo, né? Quando a gente percebe que está tudo interligado, que as pessoas estão interligadas, que a maneira como a gente vê as coisas estão interligadas, né? Que tudo está ligado, a gente se abre também e fala, poxa, então está na minha mão modificar. Isso é uma das coisas, né, que eu gosto muito na constelação, que é assim, né, do pensamento, de como a gente se abre para isso, e o que eu gosto muito na constelação é que a gente não... A constelação ela não serve para quem se coloca no lugar de vítima, ela serve para quem se coloca no lugar de protagonista mesmo. Ou seja, o que eu tenho que fazer para modificar isso? Porque eu atraio relacionamentos desse jeito, ou porque eu não consigo atrair os relacionamentos que eu quero, ou porque eu ainda tenho tal doença, por que eu procuro isso? Porque tudo está aqui dentro de mim, está no meu inconsciente, está no meu campo. Está no meu sistema familiar, então eu tenho o poder de modificar, e isso é lindo, eu tenho o poder de modificar. É fácil? Não, porque às vezes a gente percebe que a gente está repetindo coisas que a gente não queria repetir. Mas, pelo menos, quando a gente olha, coloca uma lupa em cima disso, a gente percebe que a modificação está na nossa mão mesmo, a gente pode fazer diferente, a gente pode ter um olhar diferente para nossa mãe, sem julgamento, um olhar diferente para o nosso pai, como esse exemplo que eu falei antes, um olhar diferente para todas as pessoas, porque eu falo, poxa, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem certo e errado, tem o que é, e com o que é, aí eu consigo ser quem eu sou, eu consigo modificar alguma coisa aqui dentro de mim, né, eu consigo crescer, me desenvolver e buscar, né, o meu desenvolvimento no meu sistema, tá? Então, repetindo, o pensamento sistêmico nos leva para esse caminho, e é muito legal, né, muito... até é empoderador, né, a gente ter isso na nossa mão. Deixa eu ler aqui a pergunta do Carlos. Eu vou ler alto porque o pessoal do Insta não tá vendo. Fiz uma constelação em novembro sobre prosperidade. No primeiro mês parece que minha vida começou a mudar, mas quando entrou janeiro parece que tudo voltou como antes. Como devo proceder? Devo perguntar à pessoa que fez minha constelação, porque eu sei que algo está errado e não sei o que você me orienta a fazer? Na verdade, olhando o pensamento sistêmico e olhando o tempo de desenvolvimento das coisas e como a gente se conecta no campo, tudo tem o seu tempo, né? Então, tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu momento certo, o seu lugar certo. Então, o Bert também fala muito disso, né? O constelado encontra o constelador certo para ele. Então, você se conecta com a pessoa que vai olhar a questão para você da maneira que você precisa que seja olhada neste momento. Por quê? Porque a gente tem lá uma questão, tá lá, imagina, né? Tem imagina uma laranja, que tem uma bola aqui. Aí alguém olha daqui e vê um pedaço. Alguém olha desse outro lado e vê outro pedaço. Alguém olha daqui e vê outro pedaço. Alguém vai olhar de cima, de baixo. Então, cada constelador vai olhar de uma maneira para aquilo. O ideal... o que a gente quer fazer, e eu falei da laranja por causa disso, é a gente olhar o essencial, é a gente pegar o centro da laranja e falar, aqui está a questão, aqui está o essencial.
Por isso que muitas vezes a gente começa a constelação falando de, sei lá, relacionamento e a gente vai parar na empresa. Porque tem algo ali, né, que está lá no centro, não é exatamente o que a gente está vendo na superfície. Então, a questão de, eu tenho que voltar lá no constelador e falar com ele, não. Ele mostrou o que você precisava ver naquele momento. Aquilo resolveu e depois piorou. Lembra, a gente não tem, eu comecei falando hoje sobre isso, a gente não tem a resposta certa do tipo, eu vou resolver tal coisa, eu vou lá e vou fazer tal outra coisa. A constelação não é assim, a constelação ela mostra o que a gente precisa modificar dentro da gente. Além de mostrar, ela também mostra se a gente não consegue modificar. Então, quando a gente fala as frases, né, ao longo do processo da constelação, a gente percebe que a gente falou a frase de coração, ou que a frase foi entalada aqui, não conseguiu falar, ou que ainda surgiu. E isso precisa vir à tona. Quando a gente percebe que alguma frase ficou entalada, que a gente não sentiu aquilo, é porque a gente ainda não está pronto para resolver aquela questão e olhar lá para o essencial. A gente pode olhar outras camadas, mas a gente não vai no essencial. Então, existem diversas maneiras para entender o que está acontecendo, né? Eu não fiz sua constelação, não consigo te explicar mais profundamente sobre isso, mas assim, também tem uma outra questão, que às vezes as coisas precisam, isso é delicado dizer, mas é verdade, tá? Às vezes as coisas precisam piorar para depois melhorar. Então, quando a gente tem uma situação que precisa resolver, às vezes precisa descolar da situação atual para criar uma nova e para a gente poder, então, desenvolver algo novo. E isso pode ser algo dolorido, né? Pode ser algo de eu perdi meu emprego, para quê? Para eu conseguir um emprego melhor depois. Então, pode também ser algo assim, né? Então, a gente tem que deixar o processo acontecer. Sempre falo também, a constelação, a gente não pode fazer uma um mês, depois o mês seguinte outra, e depois outra, não. A gente faz uma constelação, dá um intervalo de 3, 4 meses. Aí você vai pensar em fazer outra, se você quiser, se você precisar. Tem gente que faz uma constelação, não faz mais, não precisa mais, porque eu já resolvi muita coisa. Já estou em outro patamar, já estou em outro momento, então eu quero olhar outra coisa, tá? Então, é isso, assim, pode estar acontecendo tudo isso aí dentro. Falando sobre prosperidade em específico, que você pediu, existem também diversas situações em que a gente leva para mais prosperidade, né, uma vida mais próspera, mas normalmente tem como a gente enxerga, como a gente toma a nossa mãe. O que é tomar a nossa mãe, tomar os nossos pais? É olhar para os nossos pais, enxergar os nossos pais e aceitar nossos pais como eles são, sem julgamento, com tudo que foi. Olhar e poder agradecer de alma, de coração, pela vida que eles nos deram e por tudo que eles fizeram por nós, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, o que eles podiam fazer com o conhecimento, com os emaranhamentos deles e com o sistema, né, deles, que é nosso também. Então, quanto mais a gente recebe e aceita a nossa mãe, mais a gente consegue abrir caminho, né, para uma vida mais próspera. Já fiz constelação também, de que a gente foi olhar para um tema específico, a gente se conectou, viu essa questão da mãe e né, de se conectar com a mãe e tomar a mãe, e a pessoa no mesmo dia recebeu uma proposta de emprego, né? Então, assim, tudo tá ligado, tudo funciona, a gente se abrindo, a gente permite que as mudanças aconteçam, tá? A Nilva falando, fala um pouco sobre quem estuda e tem dificuldade de entrar em ação. Então, as questões específicas, elas todas têm a ver com essa resposta que eu falei sobre o pensamento sistêmico. Sempre tem algo por trás. Cada situação é uma situação. Por exemplo, quando eu vejo isso, né, eu já lembro de constelações que eu já conduzi, em que a pessoa, por fidelidade ao sistema familiar, porque os pais não se formaram, ou porque alguém da família que foi excluído não teve oportunidade de entrar em ação, não teve oportunidade de colocar em prática o que aprendeu, aí ela repete isso, ela vai repetindo por fidelidade, ela não consegue se desgarrar se é a ovelha negra. Então, sempre tem algo por trás, né? Quando a gente parte do princípio de que não estão as coisas na superfície apenas, a gente consegue perceber, a gente consegue entender que tudo tem o seu lugar, tá?
Gente, muito obrigada de coração mesmo por vocês estarem aqui. A gente se vê no Stories, pode mandar mensagem, pode compartilhar, né, com quem você acha que é legal, que quer conhecer mais sobre a constelação. Eu adoro trabalhar para a expansão do pensamento sistêmico, para a expansão da constelação, porque eu acredito que é uma cura muito grande para todo mundo, né? E o mundo fica muito melhor quando a gente consegue enxergar, né, de maneira mais aberta tudo isso, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.